Olá, meninos, tudo bem? Bom, eu já fiz a apresentação, mas eu vou falar de novo. Meu nome é Gesivânia, vou trabalhar com vocês no tempo integral o conteúdo de laboratório de matemática. Tá? Nós vamos falar de matemática, só que vamos tentar numa forma bem legal de conhecer um pouco mais dessa matemática, tá bom? Eu vou toda semana eu vou gravar um videozinho como esse, que eu vou explicar um pouco do conteúdo, às vezes ajuda uma pessoa ou outra a tirar alguma dúvida, e vou explicar também as atividades que vocês farão. É bem simples, é bem pouco, bem tranquilo, e explicando vai ficar mais fácil ainda, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar uma diminuída aqui, porque o interessante não sou eu. O interessante agora é a matéria. Então vamos lá? Esse aqui é o PET do tempo integral. Laboratório de Matemática, 5º ano, em 2021. Tá bom. Agora, vamos ver o que nós vamos trabalhar. Qual que é a unidade temática? Nós vamos falar de números. Nós vamos falar de ler, representar, comparar, saber qual é o maior, qual é o menor, e ordenar o número naturais até 100 mil. 100 mil. Aqui tem as habilidades, conteúdos selecionados, interdisciplinaridade, português e matemática. Então, números. Caro estudante, nessa semana você deverá realizar as atividades sobre os números. Nas atividades propostas, você deverá ler, conhecer e ordenar números grandes que podem ser explorados a partir de tabelas e gráficos. É o que a gente vai falar por enquanto, de tabela e gráfico, ampliando assim seu conhecimento em aplicação de situações diversas. Aí aqui na parte do recapitulando, ele te fala a importância dos números na nossa vida. Onde nós encontramos os livros, os números quando contamos, quanto ganhamos, quantos livros. Tudo isso faz parte do nosso cotidiano e o número está sempre ali, né? Mas no início da civilização, as pessoas também sentiam necessidade de contar. Aí que veio... foi modificando essa forma, essa necessidade de contar, foi modificando os números até chegar no nosso sistema de numeração atual hoje. Como assim? Como é que era antes? Olha só que bacana, como é que era antes. Olha como que eles contavam. Olha o número 5, um risco. Número 1, uma bolinha. Depois foi melhorando. Olha, essa tabela é bem legal. Ela fala o sistema de hindu. Olha do jeito que foi melhorando. Olha o número 3, como é que foi melhorando. Já pensou você escrever isso aqui toda vez que eu falar de um 3? Aí ele foi melhorando até chegar no nosso sistema de numeração indo-árabe, que é o nosso sistema de numeração atual. Tá. Voltando lá então. Agora, o que ele veio falando a mais sobre os números? Ele vai falando sobre os gráficos. Os gráficos são representações que facilitam a análise de dados. O que é análise de dados? Por exemplo, se eu estiver falando sobre a quantidade de meninos e meninas numa sala de aula, isso é um dado. Quantidade de meninos e quantidade de meninas. Dados, é tudo aquilo que a gente está procurando saber, tá? Estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil. É bem mais fácil uma leitura de um gráfico do que parecer um texto desse tamanho para você ler. Às vezes um gráfico ele te passa tudo que você precisa saber. Ele pode representar o número de produtos mensais vendidos por uma fábrica, o percentual de votos de um candidato a um cargo político, o consumo mensal de água, energia elétrica da nossa família, mas tem muitas outras opções de você utilizar uma tabela ou um gráfico. Bom, vamos nas atividades. Não, antes de passar as atividades, deixa eu te mostrar os tipos de gráfico que eu separei aqui. Olha, coloquei lá no Google assim, ó, gráficos. Olha tantos de tipos de gráfico que a gente pode encontrar. Olha essa imagem. Esse aqui é um tipo de gráfico. Esse aqui é outro tipo. Esse aqui é o chamado de pizza. Mas existem muitos gráficos. Esse aqui é o mais básico, é o gráfico de colunas. Eu tenho uma informação. Ó, vamos interpretar esse gráfico para vocês entenderem. Tá vendo aqui que está escrito aqui? Isso aqui são as notas. Então, 1,0, 2,0, 3,0 são as notas. Então, tudo que vem nessa linha aqui, trata-se de notas. E o que vem nessa aqui, que está na vertical?
quantidade de alunos. 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos e 5 alunos. Aí nesse primeiro desenho, ele fez uma coluna para a nota 1,0. Aí ele vai até atingir, a coluna vai ser desenhada até atingir o número 1 da quantidade de alunos. Então, o que eu vou interpretar nessa primeira coluna? Que apenas um aluno tirou a nota 1,0. Beleza? A nota 2,0 não tem coluna, quer dizer que não houve nenhum aluno que tirou 2. A coluna do 3,0, ó, ela passou por 1, passou por 2 e foi até chegar no 3. Olha aqui, ó, chegou até o número 3. Quer dizer que a nota 3 teve 3 alunos que tirou nota 3. Ótimo. Próxima coluna, 4. 4 foi até o número 2, então 2 alunos tirou 4 pontos. 2 alunos também tirou 5. Olha esse enorme aqui, 6 pontos. Quantos alunos? 5 alunos tirou 5 pontos. Nenhum tirou 7. Olha esse, 3 tirou 8 pontos. 3 também tirou 9. E 10, apenas um aluno tirou nota 10. Isso é leitura de um gráfico de colunas. Olha esse outro gráfico. Olha esse aqui. Esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Palmeiras, Santos, São Paulo, Grêmio e Flamengo. O que é isso? Isso são times de futebol. E o que é isso aqui? 0, 200, 400, 600 são os números de torcedores. Então, Palmeiras, ele vai até o 1587. Ele colocou aqui para você, mas se você olhar, ele está um pouquinho acima do 1600. Um pouquinho antes, perdão. Um pouquinho antes de atingir o 1600. Por isso que ele colocou essa informação em cima. Pode? Pode. Vai te ajudar também a fazer a leitura desse gráfico. Olha esse. Esse gráfico, a coluna está deitada. Ela está no horizontal. A coluna geralmente vem na vertical. Esse está na horizontal. Faz diferença? Vamos ler esse aqui? Ó, consumo de energia. Esse aqui é o título da nosso gráfico. Consumo de energia nos últimos 7 meses. O consumo em quilowatts. Isso aqui, kW, hora, quilowatts, hora, tá? É a quantidade de energia. 0, 50, 100, 150. Isso aqui, março, abril, maio, junho, julho, isso aqui são os meses. Nós estamos falando dos últimos 7 meses. Quais são os últimos 7 meses? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. São 7 meses, tá? Então, olha só. Março, ele foi até chegar aqui. Ah, mas quanto que é aqui? Não foi nem no 50, nem no 100. Aí ele veio cá e colocou a informação para você. Ele foi até 80. Então, de novo, ele facilitou a sua leitura. Você não precisa olhar até onde ele vai. Basta você ler aqui, 80. Então, março 80, abril 40, maio 80, junho 110, julho 180, agosto 120, setembro 240. Vamos ver se tem outro gráfico aqui. Eu queria o gráfico. Olha esse. Esse aqui é mais... Ó, ele vai andando. Isso aqui são intenções de voto. Olha, ele colocou cores para te identificar. Só que ele colocou assim, ó. Russomano. Ele colocou em laranja. Então, ó, ele começa com 21, ele também colocou números. 21, foi para 24, 26, 31, 35, 32, 35 e voltou lá para baixo. Isso é a intenção de votos, resposta estimulada e única em porcentagem. Aí, se você ler aqui, tá muito pequenininho, mas dá para você ver. Ó, de 13 a 14 de janeiro foi a época que foi feita a pesquisa, tá? Isso aí também é um tipo de gráfico. Olha esse aqui. Esse aqui é chamado de gráfico de pizza. Parece uma pizza, né? Ele tem uma legenda. A legenda é a informação que você precisa para poder ler o seu gráfico.
Na legenda te fala assim, ó, essa cor amarela é a respeito de ação. Essa aqui de verde é chamada de ficção. Esse de rosa é a comédia e esse de roxo é o drama. Então, na leitura que a gente pode fazer aqui, que está em porcentagem, qual é o tipo? Esse aqui provavelmente não tem um título, mas se eu abrir ele vai ter. Qual que a gente imagina que seja? O tipo de filme, né? Qual que é o tipo de filme? O filme é de ação, de ficção, de comédia ou drama? Aí a gente lê assim, ó. Tá vendo amarela? Amarelo tem 42% dos filmes é de ação. 31% dos filmes é de ficção. 15% é de comédia e 12% de drama. Esse é o gráfico de pizza. Existem outros tipos de gráfico. Olha esse aqui tá, olha o título, preferência por modalidades esportivas. Aqui tá a sua legenda, ó, verde futebol, lilazinho vôlei, vermelho basquete, esse azulzinho claro natação e amarelo outros. Geralmente quase todos os gráficos de pizza é em forma de porcentagem, tá? Mas não é necessário ser porcentagem. Bom, acho que eu já mostrei. Olha, esse pizza aqui tá separado, ó. Mas dá pra você ver que forma a pizza não está em porcentagem, viu? Que eu te falei que nem todos precisam ser em porcentagem. Olha, esse aqui tá em números, ó, 27.423. Legal. Mas tem muitos tipos de gráfico e muitas variedades de desenhos, cores, a forma de representar cada informação que a gente estiver fazendo, tá? Então vamos voltar lá. Vamos voltar. Atividade 1. Em uma cidade, existem 5 granjas. Cada granja apresentou a seguinte quantidade de ovos produzidos. Aí aqui, ó, quantidade de granjas. Galinha rosa, penas brancas, ovos 1000, carejo e ovo bom. Isso aqui é o nome das granjas. Quantidade de ovos produzidos no mês. Galinha rosa produziu 27.745. E aí vai. Tá. Essa informação a gente tem, já ela nos deu. Ótimo. A partir da observação dos dados, represente as granjas na reta numérica de acordo com a quantidade de ovos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar tipo de uma tabelinha, um gráficozinho mostrando esses números. Então, olha só. Esse aqui, eu quero que você faça o seguinte. Nós vamos representar as granjas. Esse aqui está maior do que 25.000 e menor que 30.000. Quem é que é maior de 25 e menor de 30.000? Será que é o 78.000? Será que é o 76, 62, 45, 27? 27. Então, você vai vir aqui nesse quadradinho. Vou pôr criticar. Você vai vir nesse quadradinho e vai escrever assim, ó. Galinha rosa. Porque a galinha rosa está entre 25 e 30.000. Você fez uma leitura do número, interpretou que esse número está entre 25 e 30.000, e se nós fôssemos fazer um gráfico, nós ia colocar uma coluna ali, e ele não ia chegar nem no 25, nem no 30.000, ele ia ficar no meio, tá bom? Então, aqui você vai colocar o outro, aqui o outro e aqui o outro. É isso aí. 2. Observe as medidas em quilômetros dos raios equatoriais de alguns planetas do Sistema Solar. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. O raio equatorial é a medida do centro do planeta até a sua superfície. A partir das informações, localize nessa reta a posição desses planetas de acordo com o raio equatorial, iniciando do menor. Nós estamos comparando os números agora. Eu quero do menor para o maior. Então, você vai lá em cima, ver qual é que tem o menor raio equatorial. Vamos ver? Eu vou escrever aqui para você, vou te responder o primeiro, tá? Então, vou escrever aqui, ó. O que é o menor? Será que é o 69.000, 58.000, 25.000 ou 24.000? 24 é o menor. Então, eu vou vir cá e vou colocar o número dele, ó. Não, pode colocar o nome, né? Você vai colocar assim, ó, Netuno. Pronto.
o primeiro é o Netuno, tá? É isso que você vai fazer. Aí o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui. 5. Agora tem um gráficozinho. Em uma escola foi realizada uma pesquisa com os alunos a respeito de quais modalidades de esporte iriam ser escolhidas para os jogos escolares. Após a pesquisa, chegou-se ao seguinte resultado. Olha, igual eu expliquei para vocês, nós temos primeiro, vamos analisar o nosso gráfico. Eu tenho o título, qual que é o título? Resultados sobre preferência de jogos escolares. Esse é o nosso título. Quais são os dois dados? Sempre são duas comparações, são dois dados que a gente analisa. De cá tem basquete, vôlei, queimada, futsal, corrida e xadrez. Então, aqui são os tipos, né, de jogos, tipos de jogos. E esses 0, 20, 40, 60, 80, olha aqui o que é? É os alunos. Então, vamos lá, vamos fazer essa leitura. Quantos alunos gostam de basquete? Ele foi até o 20, então 20 alunos gostam de basquete. Quantos alunos gostam de voleibol? 40. Queimada 80, futsal 70, corrida 65, xadrez 25. Agora vem as perguntas. Ao todo, quantos alunos participaram da pesquisa? Basta você somar. Esse, mais esse, só somar. Segundo, a diretora da escola disse aos alunos que não será possível realizar todos os jogos. Serão realizados apenas os 3 mais votados. Quem será que são esses 3 mais votados? Quais deles é os mais que os alunos mais gostam? Você vem aqui no seu gráfico. De acordo com o gráfico, quais modalidades seriam jogadas? Qual que tem maior coluna? A maior coluna que eu tenho aqui, será que é o 25? Não, o maior é o 80. Esse é o maior. Então, esse aqui, a queimada, é que eles mais gostam. Qual que é o outro? Os 3 maiores. Bom, não vou responder não, deixar vocês, senão eu vou te respondendo tudo. Terceira e última pergunta das nossas atividades nesse PET. Quantos alunos não serão contemplados em sua escolha? Quantos alunos não serão contemplados em sua escolha? A escolha era de 3 mais votados. Tirou esses 3, o que sobrou? Quais os que não foram colocados como os 3 melhores? Aí você basta somar esses 3 que não foram, tá bom? Só isso. Meninos, as atividades são bem simples, bem pequenas, tranquilas de fazer, mas mesmo assim eu vou sempre estar explicando para vocês para não surgir dúvida, tá? Mas qualquer coisa, lembre-se, eu estou sempre à disposição para ajudar vocês. Um grande abraço, beijo no coração.